Olá pessoal, eu sou Marcos Simão, bem-vindos ao Mitopeia Cotidiana. Hoje eu queria falar com vocês sobre uma das melhores HQs já escritas na história. Eu estou me referindo aqui à obra Sandman, do Neil Gaiman, que inclusive está sendo transformada em série de TV a ser lançada agora na Netflix em agosto. Para quem não conhece, a série Sandman conta a história dos Perpétuos. Quem são eles? São seres que não são deuses, mas são entidades arquetípicas, digamos assim, que cuidam do ordenamento da realidade conhecida. Então nós temos sonho, morte, destino, destruição, desespero, delírio e desejo. Na história, as narrativas são repletas de referências e vínculos com mitologia, com religiões, com perspectivas filosóficas, com leituras antropológicas, sociológicas, enfim. É realmente um prato cheio para quem gosta desse tipo de narrativa e para quem gosta de fazer relações, encontrar relações numa HQ bem escrita. E a série Sandman, de fato, é muito bem escrita. Ela trabalha diversas temáticas, de diversas perspectivas, e vale a pena ser conhecida. O que eu queria falar com vocês nesse vídeo, de forma muito breve, muito direta, é vinculado a um personagem, na verdade um dos Perpétuos, que é Morte, que é a irmã mais velha de Morpheus, que é o sonho. A Morte é um personagem muito interessante nas histórias. Ela muitas vezes é a protagonista ao lado do próprio Sandman, mas seja protagonista ou não, sempre que aparece, a Morte traz consigo, paradoxalmente, palavras de sabedoria, palavras de cuidado, de fraternidade, de irmandade mesmo. Ela se preocupa bastante com Morpheus e ela cuida, digamos assim, do irmão mais novo. Então, por exemplo, no primeiro arco de histórias, e aqui eu vou falar um pouquinho sobre essas histórias, então vou dar alguns spoilers sobre ela, mas o primeiro arco de histórias é do capítulo 1 até o capítulo 8, são 8 volumes. E o volume 8 é dedicado basicamente à morte. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas para chegar até lá, vamos contar um pouco da história do próprio Sandman. Estamos em 1916, na Inglaterra, quando um grupo de pessoas vinculadas a uma espécie de ordem ocultista decide fazer um ritual para capturar a morte. A intenção deles é que não haja mais morte, é que a morte seja então controlada e dê a eles a vida eterna. Mas eles não conseguem capturar a morte. No seu lugar, eles capturam o sonho, capturam o próprio Morpheus. Em função disso, aliás, várias pessoas ao redor do mundo param de acordar, dormem perpetuamente, e outros têm dificuldade de dormir. Então, de alguma maneira, a prisão do sonho afetou de fato todo aquele universo vinculado ao sonhar na nossa própria realidade e também no universo do próprio Sandman, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Passam-se as décadas e o Sandman está lá prisioneiro, não fala nada para os seus captores. Eles tentam, de uma maneira, fazer acordos com o Sandman, mas não conseguem. E aí o patriarca da família, que havia prendido o Sandman, falece. O seu filho, que assume seu lugar, continua naquela tentativa de conseguir alguma recompensa do Sandman em troca da liberdade, mas não consegue. E, por fim, o Sandman consegue se libertar. E, ao se libertar, ele está bastante fraco. Ele condena o seu captor ao chamado Eterno Despertar, que é basicamente ele estará sonhando agora um pesadelo após o outro sem nunca acordar. E o Sandman então volta para o seu próprio reino. Ao chegar lá, contudo, ele está tão fraco que não tem nem forças para chegar ao castelo. Ele acaba sendo resgatado por Caim e Abel, que são duas figuras do universo bíblico que aparecem na história. E aí ele descobre que o sonhar está destruído. O seu castelo nem existe mais, a biblioteca do castelo do sonhar não existe mais, tudo está se desvanecendo, sonhos e pesadelos escaparam, estão em locais desconhecidos, e ele precisa então reconstruir aquilo. Mas para reconstruir aquilo tudo, ele precisa recuperar suas ferramentas, nas quais depositou grande parte do seu poder. Então é uma forma de ele recuperar o seu poder para ser capaz de reconstruir o seu reino. A narrativa, então, esse primeiro ciclo de histórias, fala dessa busca do Sandman por esses elementos. Vale ressaltar aqui uma presença interessantíssima do Sandman no inferno, na qual ele joga um jogo da realidade com um demônio para tentar recuperar o seu elmo perdido que estava com esse demônio. E é interessante perceber que na história, né, o demônio e o Sandman vão criando coisas pela sua palavra e elas vão se atacando num jogo de realidade, digamos assim. E a história vai se desenvolvendo dessa forma, até que o Sandman decide
utilizar uma tática. Ele abandona a ofensiva e cria, pela sua palavra, na sua imaginação, naquele jogo, um mundo nutrindo vida. E o demônio, por sua vez, cria uma nova explodindo, cremando a vida. O Sandman, por sua vez, diz que ele é o próprio universo, abraçando a vida, acalentando a vida. Mas o demônio diz que é a besta da destruição, a antivida, o fim de todas as coisas, de todos os deuses, de tudo. E pergunta então, o que você é, mestre dos sonhos? E o Sandman responde, eu sou a esperança. E isso faz com que ele consiga vencer o jogo e recuperar o elmo. E aqui vale perceber uma coisa importante. A lógica de afirmar a esperança como elemento capaz de dar sentido, mesmo diante do caos da antivida, da destruição de tudo, é um elemento bastante presente no Novo Testamento. Um elemento bastante evangélico. Afinal de contas, fé, esperança e amor, segundo o apóstolo Paulo, são as grandes virtudes que permanecerão para sempre. A esperança é algo necessário ao ser humano. Viver sem esperança não é possível. Nós precisamos de esperança para entender a realidade, para transformá-la e para conseguirmos sobreviver ao caos. Mas não é bem disso que eu queria falar hoje, e sim da outra HQ que termina essa história, esse ciclo, porque o Sandman consegue recuperar os seus elementos, com muito custo, aliás, mas no final ele não sabe mais o que fazer depois que recuperou os seus elementos, suas ferramentas, ele não sabe mais como agir. E aí há uma história inteira dedicada ao encontro entre o sonho e a morte. E é essa história que eu queria falar aqui com vocês. É muito interessante, ela é muito bem escrita e ela apresenta um elemento teológico sobre a morte que talvez nós tenhamos esquecido na nossa sociedade. Antes de falar disso, contudo, vale perceber o seguinte: nós vivemos num tempo em que sofrimento, dor e morte, as chamadas questões limite, não são bem vistas e nem bem-vindas. A gente não quer pensar sobre essas coisas. A gente deseja varrê-las para debaixo do tapete, como se ao fazer isso elas deixassem de existir. É por isso que nós, enquanto sociedade, queremos medicalizar a dor. Então queremos constantemente fugir da experiência do sofrimento. E é claro que ninguém gosta do sofrimento, ninguém gosta da dor. A dor em si não é uma coisa boa. O sofrimento em si não é uma coisa saudável. Mas a experiência da dor e do sofrimento fazem parte da vida humana. Os Titãs têm uma música na qual dizem: fugir da dor é fugir da própria cura. Aliás, o Arnaldo Antunes tem uma música muito interessante que diz o seguinte: socorro, não estou sentindo nada. Nem medo, nem calor, nem fogo. Não vai dar mais para chorar, nem para rir. Socorro, alguma alma, mesmo que penada, me empreste suas penas. Já não sinto amor nem dor, já não sinto nada. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate nem apanha. Por favor, uma emoção pequena, qualquer coisa que se sinta. Tem tantos sentimentos, tem que ter algum que sirva, qualquer coisa que se sinta. Essa música também revela um pouco de nós mesmos enquanto sociedade contemporânea, enquanto sociedade pós-moderna. Nós temos medo da dor, nós fugimos das lágrimas, as lágrimas nos assustam, o sofrimento nos desestabiliza. E isso vai aos poucos tirando a nossa humanidade, vai nos transformando em peças de maquinário, numa sociedade consumista que quer apenas usufruir de uma lógica de engrenagens que funcionam bem a todo vapor, sem nunca sentir nada. Falando disso, a Hannah Arendt diz no seu livro A Condição Humana que a modernidade está assentada sobre o seguinte pressuposto: a ilusão da criação de um mundo totalmente artificial, do qual se possa dizer: aqui não há morte, aqui não há dor. Mas há dores. Há alegrias, certamente, mas também há tristezas. Há conquistas que nós recebemos ao longo da vida, mas também há derrotas. E aprender a lidar com as duas condições é o que nos torna humanos. Viver apenas vinculado a uma realidade de vitória, de conquistas e de ausência de qualquer sofrimento é uma irrealidade que nos infantiliza. Uma pessoa assim é uma pessoa infantilizada. Ela é incapaz de tornar-se madura para o enfrentamento do mundo de forma coerente. Talvez, aliás, seja por isso que muitos querem retornar no tempo a um passado supostamente idílico. Quantas vezes a gente não escuta essa expressão: no meu tempo que era bom. E o que isso significa? Claro que há nostalgia aqui, que também é um elemento saudável, mas talvez essa nostalgia esconda um desejo
de não abrir-se ao mundo que a gente está vivendo de forma plena, mas se esconder num passado mítico, ilusório, construído no qual supostamente não haveria sofrimento. Mas voltando aqui à narrativa do Sandman, por que isso tem a ver com essa HQ do Sandman, e especialmente esse número 8 da série Sandman? Porque nessa HQ a morte é pensada, ela é refletida, ela é analisada de perto. Aliás, há cenas muito tocantes aqui. O Sandman, depois de conversar com a sua irmã, decide acompanhá-la nos seus afazeres, porque ela precisa, ela está trabalhando, ela precisa então encontrar pessoas que vão morrer. E nos primeiros encontros dela é com um violinista, já velho, já idoso, que está num apartamento muito pobre em Nova York. Ele é judeu, e aí a morte conversa um pouco com ele e diz: eu sei quem você é, Harry. Você sabe quem eu sou? Aí ele diz: você? Não, ainda não. Sim, eu sei quem você é. E aí ele morre. E uma coisa interessante, porque antes de morrer ele recita o Shema Israel, que é a oração israelita: a um só Deus, a um só Senhor, ouça Israel. E ele diz que o pai dele ensinou ele essa oração, porque supostamente ao fazer essa oração, segundo o pai, ele poderia ser salvo. E aí ele pergunta à morte: e agora, o que eu vou fazer? Aí a morte responde: agora você vai saber se seu pai tinha razão. É interessante que a morte não fala o que vai acontecer com Harry, ela diz apenas que ele vai descobrir. Ou seja, a morte é uma experiência única, é uma experiência pessoal. E é uma experiência que todos nós estamos fadados a passar. O que é a morte? A morte é algo para ser aceito, e se for aceito, de como ela tem que ser aceita? Porque afinal de contas, se ela vem para todos nós, como ela precisa ser experimentada? Essa é a pergunta que a HQ vai tentando responder. E faz isso de uma forma muito poética. Há um momento em que, enquanto acompanha a sua irmã, o Sandman vai pensando a respeito disso. E ele diz o seguinte: eu me indago a respeito da humanidade. A atitude das pessoas para com a dádiva da minha irmã é tão estranha. Por que elas temem as terras sem sol? É tão natural morrer quanto nascer. Mas todos têm medo dela, angustiam-se, inutilmente tentam aplacá-la. Eles não a amam. Muitos milhares de anos atrás eu ouvi uma canção num sonho, uma música mortal que celebrava a sua dádiva. Eu ainda me lembro. Hoje a morte está diante de mim, como a recuperação de um doente, como adentrar no jardim após a doença. Hoje a morte está diante de mim, como o aroma da mirra, como velejar num dia de brisa agradável. Hoje a morte está diante de mim, como o curso de um riacho, como o homem que torna para casa depois da batalha no mar. Hoje a morte está diante de mim, como o lar que um homem anseia rever depois de muitos anos no cativeiro. Esse poeta esquecido entendia suas dádivas. Minha irmã tem uma função a cumprir assim como eu. Os perpétuos têm suas responsabilidades. Eu tenho responsabilidades. Mas será que essa leitura pode ser associada a algo da teologia cristã, por exemplo? Sim. A escatologia cristã tem desenvolvido essa ideia da morte nos últimos anos. E de uma leitura em que a morte era algo que não deveria existir no paraíso, por exemplo, essa ideia já foi deixada de lado, passou-se a outra perspectiva, que é: o problema não é a morte, mas sim uma determinada forma de morrer. É o que afirma, por exemplo, esse livro aqui, Manual de Dogmática, volume 2, no capítulo sobre escatologia. Diz o texto o seguinte: dever-se-ia muito antes ver o fator hostil, a consequência do pecado, não na morte em si, mas em determinada experiência da morte. Esse é o caminho encetado pela teologia mais recente. A consequência do pecado não é o simples fato da limitação temporal da nossa vida e que um dia veremos de morrer, e sim o fato de experimentarmos a morte como hostil, como interrupção, como contrária à dinâmica da vida, colocando desse modo em dúvida o sentido de toda a vida. O homem paradisíaco poderia enfrentar a morte com alegria, como um desvanecer-se confiante, como uma amorosa entrega a Deus, como um beatificante nascimento para uma nova vida. Pecado é, pelo contrário, falta de confiança e amor. Se é certo que o pecado envolve todo ser humano no mundo e o envenena de dentro, então está clara a conexão entre pecado e experiência de morte. Porque, e na medida em que o ser humano não é capaz de confiar e amar, por isso, e nessa medida, não consegue realizar a morte como sua consumação. Esta morte, melhor, o fato de experimentar a morte desse modo, é consequência do pecado. Essa experiência não resulta, primeiro, de intervenção punidora de Deus, mas da própria situação. O castigo nada mais é do que autoenclausuramento egoísta, que provém do pecado. O pecado é o aguilhão da morte. O que esse autor está dizendo? A proposta é: nós não somos chamados a viver perpetuamente.
A morte faz parte desses planos divinos. A morte faz parte para todos os seres, de todos os universos. Mas como nós nos portamos diante da morte, que é a grande questão. Aliás, num livro chamado Cartas a uma Senhora Americana, o C.S. Lewis diz o seguinte, que em relação à morte, há 3 atitudes possíveis. Ou desejá-la, ou temê-la, ou ignorá-la. A terceira alternativa, que a nossa sociedade pode chamar de mais saudável, para Lewis é a pior de todas, porque é uma alternativa inquietante e precária, em suas palavras. Por quê? Porque não dá para ignorar essa questão. O que o autor do livro, então, está dizendo é que, diante dessa realidade de finitude, nós precisamos entendê-la e aceitá-la. Aliás, aceitar a ideia da finitude é o que acaba valorizando a perspectiva da própria existência. Porque numa vida que dura para sempre, as realizações perdem seu sentido. O mesmo autor retoma a questão dizendo o seguinte, acaso psicologicamente uma existência sem fim seria desejável? Não se tornam os diversos momentos da vida preciosos justamente pela pressão extrema da finitude? Em outras palavras, acaso a morte não faz necessariamente parte do ser humano, também sem pecado? Qual seria a alternativa então? Seria compreender o ato da morte como uma entrega. Obviamente não estamos aqui falando de abandonar-se ao desespero que conduz ao suicídio, por exemplo, mas sim da morte de que se entrega na vida, se entrega em serviço ao outro, se entrega em cuidado com o mundo, se entrega na própria vida. Esse tipo de existência que se doa é uma boa morte. É óbvio aqui que não estamos defendendo a perspectiva da morte de gente inocente, da morte sem sentido, da morte pela violência. É claro que não. Afinal de contas, esse tipo de morte é algo que não deveria acontecer. É fruto da violência humana, é fruto do caos que o nosso mundo muitas vezes vive e reproduz. O que estamos tentando mostrar daqui é como o sofrimento, a dor, a tristeza, a lágrima e a própria morte são elementos que não podem ser desprezados, varridos para debaixo do tapete como se não existissem. Eles existem, eles fazem parte da vida e é preciso aprender a lidar com eles. Como lidaremos com eles é que é a grande questão. A gente reproduz aqui a lógica do próprio Jesus de Nazaré, que, como diz o próprio texto, entregou a sua vida voluntariamente. Essa entrega da qual fala Jesus não é a entrega na cruz do Calvário, apesar de ter culminado nela, mas sim é a entrega diária, a entrega de serviço constante que ele faz todos os dias da sua existência. O suor do seu rosto, as suas lágrimas, as suas entranhas que se contorcem, como diz o próprio texto bíblico, que é a forma de demonstrar que ele tem misericórdia. Tudo isso revela um Deus patético. E aí, claro, essa palavra precisa ser pensada aqui. O que é patético? Vinculado a patos, um Deus que sente uma emoção divina, que está em constante apoio a nós. Nós estamos falando aqui de um Deus passivo, estático, imóvel, como se fosse o motor imóvel de Aristóteles. Estamos falando aqui de uma divindade, de um Deus que caminha junto com a gente, que peregrina junto conosco, e que sente as nossas dores, que está pronto, sempre pronto, a nos alcançar com consolo, com cuidado, mas também com a sua presença real que revela a própria realidade, que é repleta de alegrias, mas também de tristezas. Esse elemento faz com que a gente compreenda essas questões um pouco melhor e talvez, pelo menos, nos ajude a começar a refletir sobre isso. Não é a defesa do sofrimento pelo sofrimento, mas também não é a defesa de uma vida sem sofrimento, porque isso não é possível. Viver não é sofrer, mas viver é também sofrer, porque a vida é assim. A vida é repleta de altos e baixos, de vales, montanhas, de locais de vitória e conquista, e bons locais para se estar, e locais tenebrosos, vales escuros. E aí, como diz o salmista, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Deus está comigo. Mas perceba, Deus está comigo no vale da sombra e da morte. Ele não tira essa nossa experiência de caminhar por esses vales. Então é preciso refletir sobre isso. Caso contrário, a nossa espiritualidade será muito infantilizada e incapaz de lidar com as dores que nos cercam. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fica aqui a recomendação para que você conheça o Sandman. Se você não quer começar pelos quadrinhos, embora eu sugira que você comece pelos quadrinhos, fica aqui a recomendação da série que vai estrear agora em agosto
e que vale a pena ser assistida. Críticas, comentários, sugestões, fique muito à vontade para escrever aqui nos comentários do vídeo. Curta o conteúdo se você gostou, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até lá!